Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, a gente vai aprender um pouco sobre os estados físicos da matéria. Mas antes de ver esse conteúdo aí, curte por favor e se inscreva no canal. Vamos lá! Matéria é o que ocupa espaço. A matéria, então, tem 3 estados físicos. Esse estado físico significa que estado físico não muda a composição química da matéria. Vamos supor, água, gelo. Então, água, H2O, gelo é água. Água líquida, H2O, é líquido. Ou água evaporada, então, água gasosa é água. A fórmula química não muda. Então, vamos lá para os 3 estados físicos. Existem, então, 3 estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. Qual que é o comportamento do sólido? Então, eu tenho moléculas, então, vamos supor 2 moléculas unidas lá na substância química. Quando for sólido, elas estão próximas uma da outra. Então, se eu tenho uma fórmula, então, de gelo, ele vai constituir, então, vamos supor aqui, ó, tá vendo? Cada bolinha dessas aqui é uma molécula. Elas estão próximas uma da outra e vai ter uma forma fixa, ou seja, um volume fixo. Quando for líquido, existe um distanciamento entre essas substâncias químicas, então entre as formas, existe um distanciamento. Então ela consegue se movimentar e aí vai ter uma forma variada, conforme o recipiente, vai ter a forma daquele recipiente, quando for líquido. Quando for gasoso, vamos supor que fosse um sistema fechado, aqui 2 moléculas, e elas ficam em agitação, porque existe uma energia cinética. Não vai ficar próxima da outra, em movimentação. E vai ser, então, sem um volume fixo, ou sem forma. Então, ó, sólido, líquido e gasoso, nessa ordem. Vamos supor que a gente tem uma barra de cobre, um fio de cobre, melhor, um fio de cobre. Fio de cobre da fiação de casa, ele é o quê? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Eu represento ó, o símbolo do elemento químico e entre parênteses S de sólido. Aí aqui modificou, mudou o estado físico. Era sólido, passou para líquido. Se eu falar então aquecer essa barra de fio uma temperatura bem alta, vai passar para o estado físico líquido. Aí eu coloco, continua sendo o mesmo símbolo do elemento químico, colocando aqui o L de líquido. Vamos supor que eu conseguisse então lá colocar então esse líquido então de cobre, evaporar ele. Ele vai mudar o estado físico. Então eu tenho cobre, só que agora é gasoso. Ou, mais comum aí no dia a dia nosso, então eu tenho ó, H2O, que é a água, quando é gelo. Quando for gelo, qual que é o estado físico? Sólido. Então o S de sólido. Quando a água se transforma então em líquido, quando ocorre o derretimento, H2O, líquido. Ah, ela evaporou, coloquei lá então para ferver, para fazer um cafezinho e começou a evaporar partes dessas moléculas. Então eu tenho H2O, gasosa. Tranquilo até aqui, ó? Então, ó, sólido, líquido e gasoso são estados físicos da matéria. E aí, galera, agora vamos ver um conteúdo sobre mudança de estado físico. Estados físicos são 3, ó. Sólido, líquido e gasoso. O nome dessas mudanças, tipo quando muda de sólido para líquido, quando muda de líquido para gasoso. Quais são elas? Então eu tenho assim, ó. Quando a substância passa de sólido para líquido, quando derrete. Aqui na química nós chamamos isso de fusão. Fusão. E não é a fusão lá do desenho, hein? Quando eu tenho de líquido para gasoso, então, ó, líquido para gasoso, quando evapora, então eu chamo isso daqui de ebulição ou evaporação. Então, eu tenho, ó, sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, ebulição. A matéria também ela pode mudar, então ela pode vir no sentido inverso, gasoso para líquido. Se ela voltar de gasoso para líquido, isso daqui é chamado de condensação ou liquefação. Liquefação. O nome dessa mudança, então, quando uma substância está no gasoso e passa para o líquido, eu chamo isso de condensação. Quando eu tenho, ó, líquido para sólido, mais fácil de todas. Então, quando eu coloco lá a forminha de água no congelador para formar o gelo, é chamado de solidificação.
porque formam um sólido. Então, entenderam, né? Existem algumas substâncias químicas que não fazem assim, tipo, é sólido, ela derrete, vira um líquido, funde, aí passa para o gasoso. Não, tem algumas substâncias que vem direto assim, ó, é sólido e passa para gasoso. Um exemplo clássico é a naftalina. Alguém já viu uma bolinha de naftalina derretendo? Ou líquido? Não, porque ela vai diminuindo o tamanho dela, porque ela já vai direto, sai do sólido e passa para gasoso. Continua sendo a mesma substância. Isso daqui é chamado de sublimação. E quando a substância faz o inverso? De gasoso, ela volta para sólido. Ressublimação. Ressublimação, que é o processo inverso. São poucas substâncias, tá? Então, agora eu tenho aqui, ó, uma substância H2O sólido. Passou para H2O líquido. Qual que é o nome da mudança física? O nome da mudança física, ó, sólido para líquido, fusão. Ocorreu, então, uma fusão. Então, vamos supor, então, que eu tenha lá, então, uma outra espécie química. Vamos supor que eu coloco lá para ferver, então, a água, que é líquida. Coloco para ferver lá, então, uma caneca com água e ela passa para gasoso. Qual que é o nome da mudança? Prof, essa é fácil, né? Ebulição. Prof, por que tem o nome evaporação junto ali? É a mesma coisa? A mudança de estado, sim, mas o que muda? Quando for evaporação, é quando essa evaporação, vamos pôr uma poça de lama com água lá. Ela vai passar, então, lentamente do estado líquido para gasoso. E ebulição? Quando eu vou lá e pego a caneca cheia de água e coloco para ferver. É mais rápido, então atinge a temperatura mais rápida de ebulição. Aí eu chamo de ebulição. Entenderam até aí? Vou colocar algumas situações ali, tá? Alguns exemplos de exercício que caem como você vai classificar, tipo ebulição, evaporação. Aguarde, só um pouquinho. Tá, agora vamos voltar então com os exemplos. Alguns, tá? Tem vários. Então, se não tiver algum aqui nesse contexto, você envia aí nos comentários, tá? Então, vamos supor que na questão peça o seguinte: qual o nome das mudanças, então, de estado físico? E tem alguns exemplos. Então, vamos supor, letra A, fundição do ferro. O que é fundição? É quando o ferro derrete. Então, fundição de fusão. Qual que é o nome da mudança física? Então, fusão. Ocorreu uma fusão. A fusão passa do quê? Do sólido para líquido. Derretimento das geleiras. Muito fácil. Derretimento de derreter, né? Da geleira. Que passa também, é sólido e vai passar para líquido. Então, também é fusão. A formação de gotículas de água no vidro do carro. Todo mundo já percebeu, em algum momento aconteceu isso. Você está lá dentro do carro e começa, tipo, a embaçar então, pro lado de fora. Aí você começa a ver a formação das gotículas. O que tem lá? Água, né? O que está acontecendo com a água? É a água que está no ar atmosférico, então só que ela está no estado físico gasoso e ela vai passar para o estado físico líquido. Quando ela passa, então, ó, de gasoso para líquido, qual que é o nome, então, dessa mudança? Condensação. Condensação. Ela condensa, então, ali. Ou se eu pego, tipo, um pedaço de carne num pacote fechado e deixo sobre a mesa. Quando eu vou lá, eu vejo que tem várias gotículas de água, está molhado. A carne... o plástico, ele não tem como ocorrer a evaporação, a transferência ali do que está dentro para fora, porque tá com pacote. Então, o que acontece? As gotículas de água que está no estado físico gasoso da atmosfera, ela vai se condensar sobre a superfície, porque a temperatura da carne está baixa. Nós vamos entrar aí ainda nesse conteúdo sobre a temperatura. Letra D, desaparecimento do gelo seco. Alguém já percebeu isso? Você não consegue ver, tipo assim, o gelo seco e de repente, tipo, ele líquido, aí depois, né, ele evaporar. Não, o gelo seco, ele passa direto do sólido para gasoso. Qual que é o nome dessa mudança? Sublimação. É o mesmo que acontece com a naftalina.
E congelamento de um suco. Essa é muito fácil, congelamento, né? Pegar um copo lá de suco, colocar no congelador. Vai passar do estado físico líquido para sólido. Qual que é o nome? Solidificação. Tranquilinho esses exercícios, né? Se não tiver nada ali que eu contextualizei, coloca aí. Tipo, professora, tinha uma questão lá na prova, lá então do 9º ano ou do 1º ano que veio esse conteúdo e caiu isso. Era solidificação, ebulição, era liquefação. Qual que é o nome da mudança? Manda aí nos comentários, tá? Não esqueça de curtir. Tchau e até a próxima!